Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram essas semanas? Nesse vídeo novo aqui no canal, né? Fazia tempo que eu não vinha conversar com vocês. Bastante tempo, né? Acho que antes mesmo da Copa Sul-Americana. O último vídeo acho que foi da Seleção Brasileira, se eu não me engano. Mas enfim, cá estou eu para conversar com vocês sobre essa reta final de Campeonato Brasileiro, né? A última rodada. Enfim, Botafogo campeão da Libertadores, Cruzeiro foi derrotado pelo Racing na final da Sul-Americana, né? Engraçado que os dois placares foram iguais, né? 3-1 para o Racing e 3-1 para o Botafogo em cima do Atlético Mineiro. O Botafogo também fez 3-1 em cima do Palmeiras numa final adiantada do Campeonato Brasileiro. Então a gente tem jogos, né, interessantes nessa reta final, com histórias interessantes, mas que não vão ser aqui do vídeo do canal de hoje, né? Hoje eu vou focar nessa última rodada de Campeonato Brasileiro, as projeções que eu posso fazer com vocês dessa última rodada que, cara, tem muita coisa em disputa. Ainda tem uma briga ali pelo título, mas eu acho que já está muito bem encaminhado para o Botafogo. E também vou fazer alguns comentários sobre o sorteio do Super Mundial de Clubes ano que vem, organizado pela FIFA, que vai acontecer no meio do ano. Praticamente um mês ali de jogos nos Estados Unidos, né, de junho a julho. Jogos muito interessantes, cara, que vão render histórias muito legais, não só dos clubes novos, né, estreantes e mundiais de clubes, mas também de clubes já consagrados no futebol mundial. Mas vamos lá, vamos conversar então, começar pelo Campeonato Brasileiro. Primeiro, parabenizar o Botafogo, parabenizar também o Cruzeiro pela merecida final e também pelo Atlético, né? Foram times competentes que chegaram às finais, mas o Botafogo, mais parabéns ainda por esse título inédito da Libertadores. Merecido, é o melhor futebol brasileiro, né? Joga muita bola, é um time equilibrado, que sabe lidar com as diversidades ao longo da partida, né? Não precisa ficar mudando os jogadores, sabe muito bem readequar suas peças dentro de campo, e eu acho que o jogo contra o Palmeiras, isso, né, deu muito ali, ficou escancarado isso, né? Perde o Bastos, mas também não perde tanta solidez defensiva com a entrada do Adrielson, né? Mas vamos conversar sobre a tabela. Seguinte, para essa reta final de Campeonato Brasileiro, a gente tem uma briga muito clara ainda pelo título, né? O Botafogo não conseguiu garantir o título nessa 37ª rodada, vai para a 38ª, tendo que vencer o São Paulo apenas na sua casa, no Newton Santos. Eu acho que essa vitória do Palmeiras dá um brilho a mais no título do Botafogo na sua casa, né? Que eu acho que a torcida do Botafogo não foi em peso para a Argentina como todo mundo imaginava, em peso, lógico que foi, mas toda não foi. Muitos ficaram no Rio, né? Eu acho que a festa que a torcida do Botafogo vai fazer no Newton Santos nesse domingo vai ser muito especial, né? E eu acho que isso é um ponto para a gente conversar também, né? Porque vai ser interessante ver o Botafogo levantando a taça, né? No Campeonato Brasileiro também. Então tem grande chance de levantar o título do Campeonato Brasileiro nesse final de semana. Só vencer, né? O São Paulo, só pontuar, né? Na verdade, com o São Paulo, né? Se empatar ou se vencer, é campeão brasileiro. Lógico que temos toda essa questão de ansiedade, né, de psicológico, que a gente sempre fala do Botafogo, porque não tem tanto assim, não demonstrou tanto, mas na Libertadores foi muito bem, no jogo contra o Palmeiras isso também funcionou muito bem, mas é um título, né, que está todo mundo ansioso para gritar campeão, e óbvio que uma coisa ou outra pode escorregar. Eu acho muito difícil o São Paulo apresentar qualquer dificuldade para o Botafogo no Newton Santos. Há uma conversa aí de que o Zubeldia vá com o time reserva, eu acho que essa é realmente a tendência, ao contrário, inclusive, do jogo do Palmeiras contra o Fluminense, né? O Palmeiras está brigando pelo título, enquanto o Fluminense está brigando para não cair. Então vai ser importante para o Flu também, essa questão de jogar, né? Se conseguir vencer, então vai ser um jogo mais equilibrado, mais pegado do que Botafogo e São Paulo. Do Flamengo, que é o terceiro colocado, até o Fluminense, que é o sétimo, não temos mais brigas. Dificilmente esses times vão sair, não saem mais dessas posições, podem trocar posições nessa 38ª rodada, mas nenhum time vai ficar fora da classificação direta para a Libertadores. O Corinthians sim pode trocar ali, né, de sétimo para oitavo, mas acho muito difícil também. O Bahia recebe o Atlético Goianiense em casa, então é um jogo também super acessível para o Esquadrão vencer e carimbar sua vaga na Libertadores ano que vem, que eu acho muito bacana o Bahia estar representando o Nordeste, né? O Bahia e Fortaleza representando o Nordeste ano que vem. Mas a gente tem uma briga ali com o Cruzeiro, até mesmo o Vasco, pensando ali
né, numa vaga para Libertadores, numa vaga para pré-Libertadores. Né, o Vitória já não tem mais chances, Grêmio também, e aí, cara, a gente desce no Atlético Mineiro. De finalista da Copa do Brasil e também da Libertadores, o time vai brigar nessa última rodada do Campeonato Brasileiro contra a zona de rebaixamento. Recebe em casa o Atlético Paranaense, né? E com os portões fechados, né? Eu acho que vai ser um jogo mais favorável para o Furacão, porque estava numa crescente e agora veio essa derrota para o Bragantino e acho que isso abala um pouco, mas não deve atrapalhar muito a vida do Atlético Paranaense, não. Até porque se o Atlético empatar, ele passa o Fluminense na tabela, né? E o Bragantino vem recebendo o Criciúma já rebaixado, consegue essa boa vitória jogando na Biabichedi e sai do Z4, né? E aí, Atlético Paranaense passando o Fluminense, o Bragantino passando o Fluminense também, temos o Z4 formado por Fluminense, Criciúma, Atlético Goianiense e Cuiabá. O Criciúma até me surpreende ser rebaixado, não colocava esse time, né, nessa zona, por mais que o time tivesse muitas falhas defensivas, ofensivamente o time estava funcionando, né, com alguns jogadores, com uma boa mobilidade dos seus homens à frente, principalmente com o Bolassier. Mas, cara, eu acho que no caso do Criciúma foi um jogador só, né? Para fazer toda essa reformulação, para carregar o piano sozinho, é difícil. Então, esse rebaixamento eu acho que vai muito nesse sentido, sabe? De ter um jogador só e de não ter outras peças que o ajudem a carregar o piano quando ele não estiver conseguindo mais. Então é rebaixado o Criciúma com 38 pontos ali, né? 41 gols marcados, né? Dos times que estão abaixo, ele só perde o Atlético Mineiro com 46, mas é um número bem expressivo do Criciúma de gols, né? De gols marcados nesse Campeonato Brasileiro. Obviamente sofreu 56, como eu falei, não é uma das melhores defesas, empatado inclusive no número de gols sofridos com o Atlético Goianiense, que até então era o lanterna do Campeonato Brasileiro. Como eu falei, né, como tinha feito a previsão, muito bacana isso também, né, eu tinha feito a previsão, falei que talvez Vitória, Juventude, eram times que não ficariam na zona de rebaixamento, né, que subiram nessa última leva da Série B, e não ficaram, né, Vitória está na 11ª, vai ficar na Sul-Americana mesmo, assim como o próprio Juventude, que deve permanecer, fincar os pés na Sula para a próxima temporada. Muito bacana que esses times vão ter calendário extenso ano que vem, né, ao longo aí de toda a temporada, se classificar, obviamente, mas é um calendário um pouco mais seguro para um time que não tem tanta expressão financeira, televisiva, como esses times mais de interior, assim, dos estados, né, no caso Juventude, o Bahia não, por conta de Salvador, mas vocês entenderam, né, saindo um pouco do polo, assim, não só dos estados, mas também das regiões. Então, cara, muito bacana. A gente vai ter Vitória na Sul-Americana, a gente vai ter Bahia e Fortaleza na Libertadores, sabe? Tipo, nordestinos conquistando realmente, merecidamente, essas vagas para campeonatos internacionais, né? Ano que vem a gente vai ter o Sport jogando na Série A, é um dos times que, se mantiver um nível de futebol e investimento, é um dos times que pode estar, assim, pensando numa vaga para um campeonato internacional no que vem. Não falo de Libertadores, mas Sul-Americana pode ser uma alternativa muito viável para esses times de conquistar títulos, de conquistar uma final, de conquistar relevância internacional. E até mesmo dinheiro também. Questão de patrocinador é muito importante o time estar jogando campeonatos. Mas vamos falar sobre a última rodada, cara? Resumo bacana aqui para vocês. Eu acho que, assim, esse papo de entrar com reserva, poupar jogadores ali e tal, eu acho que vai acontecer. Alguns times que não estão brigando mais por nada, como eu falei, do terceiro até o sétimo na tabela, não estão brigando mais por nada. Aí você cai para Vasco ali, para Vitória, até o Atlético Mineiro, né? Vitória está em 11º, aí tem Vitória, Grêmio, Juventude, né? 3 ali, que não estão brigando mais por nada. Os já rebaixados Criciúma, Atlético Goianiense e Cuiabá também, né, estão pensando mais no ano que vem. Eu acho que isso vai rolar deles entrarem com o time em reserva. Não concordo, eu acho que você tem que terminar com todos os jogadores, terminar da melhor forma possível, vencendo ou jogando com dignidade. Você vai ter um longo período aí, não um longo período, né, mas é um período de descanso, um período de respiro. Ano que vem, esses times que não estão no Mundial, no Super Mundial, que teve sorteio hoje, inclusive, que eu vou falar aqui, vão ter um mês ali de descanso também, né, de poder fazer amistosos, né, enfim, vão ter essas pausas importantes. Então, acho que é bom você manter esse entrosamento até por essa pausa mais ou menos de um mês e 10 dias, para na sequência
começar a temporada com tudo. E eu falo exclusivamente dos times que estão ali no bolo, né? São Paulo, Inter, Flamengo, são times que estão precisando entrosar, né? Entrar nesse entrosamento para o ano que vem e manter esse ritmo ao longo da temporada. O Inter encontrou esse ritmo, sofreu com a derrota contra o Botafogo, é verdade, mas, cara, tem muito campeonato para rolar ainda, sabe? Tipo, Fortaleza e Inter pode ser um jogo muito bacana, né? Principalmente o torcedor do Fortaleza que for no estádio, se despedir de uma temporada muito honesta do Fortaleza, né? O Leão chegou a brigar assim, né? Tá entre os times que estavam brigando pelo título. Obviamente não teve peito para encarar o Botafogo, nem o Palmeiras, mas foi um time que arrancou pontos importantes desses times, né? O Fortaleza arrancou empate do Palmeiras no Allianz Parque e foi vitorioso no Castelão, né? O Inter também, mesma coisa. Conseguiu um empate no Beira-Rio e venceu o Palmeiras na Arena Barueri. Então, assim, pra gente finalizar, e eu quero dizer uma coisa muito importante também. Não acho que esta tabela houve fracassos, tá? Todar, mas e se o Fluminense for rebaixado? A gente está falando do mau futebol do Fluminense desde o começo do ano, desde o Mundial de Clubes. Óbvio que há um abismo entre Fluminense e Manchester City, isso é inegável. Mas você não conseguir desempenhar um futebol, mostrar esse futebol, nem continuar mostrando qualidade no campeonato estadual, já é um presságio do que viria ao longo da temporada. Houve muitas contratações depois do título da Libertadores, jogadores que já até foram embora, no caso do Diego Costa, Douglas Costa, né, e também do próprio Marcelo, que, né, foi infantil ao longo da temporada com o Mano Menezes. E, sendo bem sincero, o Mano tá fazendo um trabalho ali de lapidação, assim, tirando leite de pedra, porque são jogadores já velhos, desculpe o termo, mas são jogadores mais velhos, e que para encarar uma temporada ali de 60 jogos, vamos chutar assim, 60 jogos, é muito, né? É muito pro físico de um jogador um pouco mais velho. O orçamento que o Fluminense tem não é um time que estava enchendo muito estádio ao longo da temporada, né? Exceto jogos de Libertadores, eu acho que isso leva naturalmente o torcedor para o estádio. Mas é um time que estava dando presságios, né? Então, se for rebaixado, eu acho que é mais um presságio do que poderia ter acontecido. Ao contrário, cara, Criciúma, Cuiabá, Atlético Goianiense, o Atlético Paranaense talvez seja assim um fracasso, uma surpresa por estar brigando na parte de baixo, porque começou com tudo no estadual, depois foi caindo até chegar na luta contra o Z4 aqui na última rodada. Mas a gente tem Juventude, Atlético, o Atlético Mineiro também, tá? Então mudando um pouco. O Atlético Paranaense e Atlético Mineiro para mim são os grandes fracassos desse campeonato brasileiro, mas obviamente eu acho que fracasso é uma palavra muito forte. Eu acho que são as surpresas não gratas desse Brasileirão. Mas aí a gente tem Grêmio, Vitória, Vasco, Cruzeiro, Bahia. Então são times ali que apresentaram um futebol bacana. O Corinthians teve uma ressurreição no campeonato, né? Impressionante como o Corinthians voltou a vencer, engatou ali 8 vitórias seguidas e tá na parte de cima da tabela, né? Na Libertadores, já garantido para o ano que vem na pré. São Paulo, Fortaleza, Inter, Flamengo, Palmeiras, Botafogo. Não dá pra falar que esses times foram mal. Cara, o Palmeiras vai terminar se ganhar do Fluminense como a segunda maior pontuação de um segundo colocado na história do Brasileirão de pontos corridos. O Palmeiras seria campeão em qualquer outra edição, exceto naquela de 81, ou mais de 80 pontos do Flamengo, do Jorge Jesus. Então, é para se valorizar essa campanha que os times estão fazendo, né? Tanto Botafogo, Palmeiras, como eu falei, Flamengo, Inter. O Flamengo talvez um pouco mais de receio, né? Porque poderia ter apresentado um pouco de futebol melhor, mas foi bem, fez uma boa pontuação, não passou sustos ao longo da temporada de ficar longe da Libertadores. E os times que vão para Sula, cara, não mudem o orçamento de vocês. Eu acho que Cruzeiro, Vasco, Grêmio, Juventude, se o Atlético Mineiro ou se o Atlético Paranaense, Fluminense, Bragantino conseguirem uma vaga para a Sul-Americana ali na última, eu acho que tem que valorizar, cara. Eu acho que a gente tem que começar a valorizar a Sul-Americana também, porque é uma alternativa para você que ganha a Sul-Americana, ir para a Libertadores direto e conquistar um título internacional ao longo da temporada, cara. Então, tipo, a gente tem que começar a olhar com bons olhos para a Sula. E dito isso, cara, eu acho que vai ser uma última rodada muito bacana de assistir, com alguns jogos, como eu falei, pra gente poder acompanhar. Obviamente, se o Botafogo quiser, tipo, 2-0 no São Paulo no primeiro tempo, aí vai molhar tudo o chope do Palmeiras, mas vai ter a briga pela parte de baixo. Eu acho que essa vai ficar até o final dos jogos, né, que, como eu falei, Bragantino recebe o Criciúma, o Atlético Paranaense recebe o Atlético Mineiro, que é um confronto ali direto, né, visita o Atlético Mineiro, que é um confronto direto, e o Fluminense
visita o Palmeiras no Allianz Parque. Então, são duelos muito interessantes para a gente acompanhar, né? E eu acho que o melhor vai ficar realmente a parte de baixo, porque, como eu falei, se o Botafogo fizer 1-0 no São Paulo, vai ser difícil o time do Zubeldia virar, né? Principalmente se for o time reserva. E no caso do Palmeiras, eu acho que o Palmeiras até ganha do Fluminense, mas vai ter dificuldade também ao longo da partida. Vamos falar do Mundial de Clubes? Cara, que esse, como foi acontecendo no sorteio, eu fui ficando muito empolgado, porque eu acho que ficou um sorteio muito equilibrado. Equilibrado também porque faltaram alguns times europeus, né, cara? Faltou Liverpool, faltou Manchester United, faltou Barcelona. São times grandes, cascudos, mas que não estão vivendo um bom momento, né, nos últimos anos. E isso justifica, né, para ficarem no caminho. Não sei porque o Chelsea foi por causa do Mundial, né? Da Champions que ganhou, né? No ano de 2021. Inclusive, o campeão mundial chamado Palmeiras. Vamos falar aqui, eu vou focar mais nos grupos onde estão os brasileiros, obviamente, porque são os grupos que a gente vai acompanhar no Mundial. Tá? Não vou trazer análise de grupo C, onde não tem nenhum brasileiro, mas tem time sul-americano, tá? Por motivos que eu sou uma pessoa só e eu preciso me dividir nessa questão. Mas o Palmeiras pega Porto, Al-Ahly e Inter Miami no seu grupo A. O Inter Miami a gente já sabia que ia ficar no grupo A mesmo, né? Assim como o Seattle Sounders no grupo B. É um confronto do grupo A, eu acho que é um grupo muito equilibrado, né, onde o Palmeiras vai precisar jogar bola se quiser classificar para a próxima fase, né, que é as oitavas, mas é um grupo mais acessível. O Palmeiras pode arrancar ali 6 pontos de Al-Ahly, Inter Miami e o Porto, mas como volto a falar, são confrontos difíceis. O Porto é um time muito bem estruturado no Portugal, muito bem estruturado na Europa, não é um time que está vivendo grande fase, é verdade, não é um time de grande expressão, mas é campeão da Champions, né? Precisa ter todo o respeito possível contra a equipe do Porto. Mas também temos o Al-Ahly, que é um time difícil, eliminou o Palmeiras, ganhou o Palmeiras no terceiro lugar do Mundial de 2020, e o Palmeiras ganhou em 2021, né? De 2-0, foi para a final para jogar contra o Chelsea. E o Inter Miami tem Messi e Suárez, né? Não precisa nem dizer muita coisa. Tem esses dois jogadores, já é uma coisa que te dá uma tranquilidade a mais para jogar qualquer competição. Além de Busquets, treinado por Mascherano, enfim. São times interessantes, como eu falei, eu acho um grupo muito equilibrado. Se o Palmeiras tiver o orçamento e gastar o cascalho para esse Mundial de Clubes, pode passar com um pouco mais de tranquilidade, mas vai ter que apresentar futebol, porque nessa temporada de 2024 o time foi muito abaixo. Inclusive vai ter vídeo dos 10 melhores e 10 piores do ano. Eu acho que eu vou acabar fazendo uma live com vocês sobre isso, né? Vamos analisar. Até a última rodada, até o vídeo de segunda-feira, eu decido isso. Mas, com certeza, a temporada 2024 é para esquecer do Palmeiras, mesmo que venha o título do Brasileirão, que eu acho difícil. Mas o time precisa apresentar um futebol. E talvez essa oportunidade de mercado e de exposição de marca que o Mundial dê pro Verdão ajude a retomar essa confiança do torcedor e também dos jogadores com o Abel e com os planos da diretoria. O Palmeiras quer muito esse Mundial. Está se preparando muito, né? Não se fala de outra coisa no Parque Antártico a não ser sobre isso. Mas o time precisa, né, estar preparado e estar à altura do seu grupo. Como eu falei, na minha visão, o Porto como a equipe principal desse grupo e o Palmeiras briga com os outros 3. Então vai ter uma briga muito boa com o Al-Ahly e Inter Miami. E o primeiro jogo do Palmeiras é contra o Porto, né? É contra o Porto, depois vem o Al-Ahly e encerra com o Inter Miami na última rodada do seu grupo. Então, se conseguir arrancar pontos do Porto no primeiro jogo, arrancar pontos eu falo de empate, até mesmo uma vitória, pode ir um pouco mais tranquilo nos últimos 2 jogos, arrancar pontos do Al-Ahly e aí contra o Inter Miami ser festa. Mas vai ter que jogar futebol. Né? Inclusive, o primeiro critério de desempate, se eu não me engano, é o número de vitórias, né? Pontuação, se ficar tudo igual, é o confronto direto. Então, vai ser importante isso também a gente analisar ao longo da competição. No grupo B, aí o Botafogo se complicou um pouco. Por que, Todá? Eu acho que Atlético de Madrid está à frente, é o grande nome desse grupo, seguido de Paris Saint-Germain por conta de todo o investimento, e eu acho que vai ter investimento, eu já falo sobre isso de investimento do Mundial, e aí vem Botafogo e Seattle Sounders juntos. Tá? O Seattle Sounders é um time muito bem treinado, muito bem preparado, que joga muito bem, já jogou o Mundial de Clube, sabe como jogar essa competição,
E, cara, vai estar na sua casa, vai estar com a torcida a seu favor e tem tudo para apresentar um bom futebol e avançar para a próxima fase, né? Vai brigar ali com o Botafogo, mas eu acho que vai acabar ficando entre Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. Por quê? O Botafogo precisa arrancar pelo menos 3 pontos de Atlético de Madrid ou Botafogo ou Paris Saint-Germain. E eu acho difícil isso. Acho muito difícil que um time brasileiro vença com tranquilidade esses cabeções aí de Europa. Cara, pode acontecer, tá? Mas eu acho que vai ser muito mais uma zebra do que algo tranquilo. Depende, né? Vamos ver se eles vão entrar com o time titular, se vai ser com o time reserva, se eles vão entrar focados nesse Mundial ou não. Mas, no meu ponto de vista, há 6 meses do Mundial, sem investimento dos clubes, sem contratações, cara, eu acho muito difícil, né? Só analisando o escudo e o tamanho dos clubes, eu acho difícil que algum brasileiro vença, brasileiro ou sul-americano vença os cabeções da Europa. No grupo D temos Flamengo, Esperance Sportive de Tunis, Chelsea e Clube León. Um grupo também equilibrado na parte do Flamengo, né? Óbvio, o Chelsea escola desses outros três. Tá vendo um momento muito bom, né? Tem no Palmer o seu principal jogador. É o segundo jogo do Flamengo no Mundial, né? O Flamengo estreia contra o Sportive e depois joga contra o Chelsea. E encerra contra o Clube León. Então talvez seja um pouquinho complicado para o Flamengo, tá? Porque eu acho que o Chelsea vai estrear com vitória contra o Leão, joga contra o Flamengo, eu acho que o Chelsea vai acabar vencendo e vence o Sportive. Enquanto eu acho que tanto o Flamengo quanto o Leão vão vencer o Sportive e vai ficar para a última rodada o confronto direto entre o Flamengo e o clube mexicano. Vai ser difícil para o Flamengo. É um confronto equilibrado, é um confronto difícil, porque tem o Chelsea despontando na primeira posição e Leão e Flamengo brigam pela segunda. Vai ser jogo interessante esse grupo D. Obviamente eu acho que o Flamengo nem devia focar muito no Chelsea, cara. Joga tudo que tem para jogar contra o Sportivo e contra o Leão, e contra o Chelsea você poupa, sabe? Já dá um respiro ali pros jovens. Deixa eu ver. A gente vai ter o grupo F, né? Fechando, né? Porque depois a gente tem o Boca Juniors enfrentando o Bayern de Munique, o Auckland City e o Benfica. Eu acho que aqui o Boca até consegue avançar no segundo lugar, mas vai brigar com o Benfica também. No grupo E, acho que já está um pouco mais equilibrado. Obviamente a Inter de Milão despontando. Vou acabar falando de todo o grupo, né? A Inter de Milão despontando na liderança, depois River Plate e Monterrey brigando entre si para ver quem fica na segunda colocação, e o Urawa Reds ali tentando arrancar pontinhos, mas acho muito difícil que o Urawa brigue na segunda colocação com qualquer uma dessas equipes. Se o River jogar bem no primeiro jogo contra o Urawa, né? Pode mudar. O Fluminense, cara, o Fluminense se complicou um pouquinho, porque joga o primeiro jogo contra o Borussia Dortmund, que é de longe o time, né, dos que o brasileiro podia pegar, que era o Porto, se eu não me engano. Era Porto, Chelsea, Inter e Borussia. Se eu não me engano, são esses 4 que os brasileiros e Comebol podia pegar. Tanto que foram os que eles pegaram. O Borussia e o Chelsea eram os times que eu fugiria nesse sorteio. Porque são times muito ofensivos, bem treinados, com jogadores fortes, que conseguem manter o ritmo de jogo o tempo todo, né? São duas escolas, né? A alemã e a inglesa, que sabem manter o ritmo acelerado do jogo o tempo todo. E isso vai ser interessante, ainda mais se o Fluminense chegar nesse Mundial, cara, rebaixado para a Série B. Vai ser um ano trágico pro Fluminense, né? Eu acho que nem devia focar no Mundial de Clubes. Vai ganhar ali 10 milhões de euros, né? De euros, de reais, de dólares, que vai fazer muito bem pro bolso dos clubes brasileiros, principalmente. Dos argentinos nem se fala, né? Mas vai ser muito interessante de acompanhar também esse pós-mundial, né? Com esse investimento, com esse dinheiro, o olhar diferente que os clubes brasileiros vão ter para a Libertadores, né? Porque é uma vaga garantida que você tem para esse Super Mundial, que além de você ganhar a chance de expor sua marca, você ainda ganha 10 milhões de euros. Ou de dólares. Acho que é de dólares. E aí o Fluminense joga o segundo jogo contra o Ulsan, da Coreia, que é um jogo difícil e chato pra caramba, e depois encerra com o Mamelodi Sundowns, né? Eu acho que esse último jogo do Flu são os 3 pontinhos que ele pode conquistar, mas é aquilo, vai depender de como o Fluminense vai estar no que vem, se vai estar na zona de rebaixamento, se vai estar rebaixado, se vai estar na Série A, se vai estar com investimento. Vamos ver como que o Fluminense vai estar. O Fluminense de hoje, para mim, não passa nesse grupo F. É o primeiro brasileiro assim que eu coloco como 100% garantido de eliminação. O Flu briga ali com o Sam para baixo, como terceira força desse grupo tranquilamente.
No grupo G temos o City e a Juventus, como com certeza os classificados para a próxima fase, mas o Idiad Casablanca e o Al-Ain vão fazer jogo duro também. Acho que principalmente com a Juventus, né? Com o Manchester eu acho um pouco mais complicado. E aí no grupo H, o Real Madrid obviamente despontou. E aí a gente tem Al Hilal, Pachuca e Salzburg. Cara, vai ficar, na minha visão, o Real Madrid obviamente vencendo os 3 jogos, Al Hilal e Pachuca brigando entre si, mas o Salzburg também um time que vai ferir esses 2 times, o time mexicano do Pachuca e o time árabe do Al Hilal. Vamos ver, né, se vai ter Neymar, se vai ter outros jogadores. E aí, só um parênteses muito rápido sobre o investimento. Não dá pra gente fazer muitas previsões pro meio do ano que vem, porque, além da janela tradicional de janeiro, esses clubes que vão disputar o Mundial de Clubes vão ter uma janela específica para eles, para se reforçarem, não? Talvez uma janela um pouco mais estendida. Eu ainda não procurei a certo saber sobre isso, mas vamos ter uma cobertura da janela de transferências também aqui na Rede Controlar ao longo de janeiro, com boletins não diários, mas a cada 2 dias. Vamos ver como que vai ser. Mas aí começou a rodada, eu vou parar esses boletins, porque não dá para dividir, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, cara, pode ser que Palmeiras, Botafogo, principalmente, que tem muito orçamento do John Textor, e o Flamengo gastem bastante para contratar seus jogadores e aí aumente o sarrafo. Eu acho até que o Palmeiras precisa fazer isso mais do que Botafogo e Flamengo. Eu acho que Botafogo e Flamengo já tem um time muito bem encaixado, com peças boas, boa variação ali de nomes no seu sistema ofensivo. Óbvio que se o Flamengo perder o Gabigol e não ter o Pedro recuperado a tempo até o Mundial, precisa de um 9, né? Eu acho que isso é evidente. Vai precisar desse 9 para conseguir suprir a necessidade do Pedro no seu setor ofensivo. Mas outros times, cara, como eu falei, Sportivo de Tunísia, o próprio Seattle Sounders, o Inter Miami, o Al-Ahly, que vai enfrentar o Palmeiras, o Al Hilal, Pachuca, o Ain, o Ulsan, o Monterrey, Red, como que é? O Urawa Red. Mano, são times que com certeza vão ter mais orçamento, vão gastar, vão pro mercado, vão contratar jogadores. E o sarrafo para esse Mundial, se eu pudesse dar um alerta para os times brasileiros, seria: meu amigo, investe nesse time, pelo amor de Deus. Gaste seu dinheiro se você quiser fazer um Mundial decente. Porque a chance é da gente ter nenhum brasileiro nas oitavas de final. E eu não falo isso com desdém, tá? Eu falo isso com muito pé no chão. Porque a gente está vendo nos últimos mundiais de clube o Brasil e a Conmebol passando um perrengue danado para passar da semifinal, passando um perrengue danado para jogar a final contra os europeus. O Fluminense tomou o baile do City, o Palmeiras tomou um sufoco absurdo do Chelsea, conseguiu segurar até a prorrogação, mas foi um sufoco. O Flamengo, a mesma coisa do Liverpool. O último que passou sufoco e conseguiu vencer foi o Corinthians. Mas sempre com sufoco, sempre com dificuldade. Óbvio que o orçamento é diferente. Mas a gente precisa ter um pouco mais de gastos com os clubes que vão disputar o Mundial, já que você vai ter essa receita de 10 milhões. Óbvio que se você vencer e avançar, vai aumentando essa receita, né? Então acho que os times brasileiros poderiam olhar com outros olhares, vou fazer essa redundância, porque é uma oportunidade, cara. É uma oportunidade de ouro que Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense estão recebendo da FIFA. Além de River e Boca Juniors e os times menores. É uma oportunidade única, tá? Que vamos ver se vai aguentar 4, 5 anos para o próximo Mundial de Clubes. Acho difícil, porque esse já está com muitos problemas aparentes. Talvez a gente nem tenha um próximo, talvez a gente tenha um a cada, sei lá, tanto tempo. Mas é isso, cara. Eu acho que vai ser um Mundial muito bacana de a gente acompanhar. Inclusive Messi contra Palmeiras, né, de Abel, Palmeiras e Porto, Botafogo e Paris Saint-Germain, Botafogo e Atlético, Flamengo e Chelsea, River e Internacional de Milão, Fluminense e Borussia, né? São jogos muito interessantes pra gente acompanhar, que só a FIFA mesmo para proporcionar esse Mundial maluco pra gente assistir e sofrer juntos em junho/julho. Um abraço, com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Quando eu fico com saudade de vocês, eu faço um vídeo longo, né? Impressionante. Você com Deus. Um abraço, até mais.